Fala meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar do início de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e até que enfim uma rodada completa, né? Desde o mês passado a gente não tem todos os times jogando na mesma rodada, dessa vez ninguém fica com folguinha nem nada, todo mundo vai jogar e hoje a gente já começa falando aí do Fortaleza, que precisa muito vencer. E nesse jogo do Lion hoje, estreia de Renato Paiva. Renato Paiva estreia à frente do Fortaleza. A duríssima missão de Renato Paiva de substituir simplesmente o maior treinador da história do Fortaleza. Vamos falar também sobre os outros jogos da rodada. Tem clássico paulista para pegar fogo em São Paulo com São Paulo e Corinthians. Memphis em busca de seu primeiro gol em clássicos, é um jogador super decisivo, mas que em clássicos ainda não balançou as redes. E vamos falar também do confronto dos desesperados. Vasco da Gama e Grêmio, duas camisas pesadíssimas, todavia na parte de baixo da tabela, lutando para não serem rebaixados mais uma vez para a Série B. E tem a surpresa, a grande surpresa Mirassol, que vai ter a oportunidade de aprontar mais uma vez contra um rival de São Paulo. Mas antes eu peço a vocês, já se inscreveram aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol? Ainda não? Deixem um like, se inscrevam, aqui é um canal novo ainda, mas que já está atingindo a marca, contando com vocês, é claro, com a inscrição, com o like, com o hypar, não deixa de clicar nesse hypar, você pode clicar 3 vezes na semana, 0800 gratuitamente, e dá essa moral pro canal Dois Toques, tá certo? Então hype esse nosso vídeo aí pra gente falar dessa rodada, do início dessa rodada no sabadão, que tem Renato Paiva, conhecido da torcida do Botafogo, tem Renato Paiva à frente do Fortaleza, a despedida de Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza foi um corte seco, mas Vojvoda simplesmente fez questão de ir até o torcedor, de receber o carinho, se emocionou ao receber se eu não me engano, não sei se foi um crucifixo, né, mas um rosário. Ele se emocionou muito, é muito católico, Vojvoda, e foi uma despedida triste, porém sentimento de dever cumprido. Eu sempre falei que eu não achava mais que o Vojvoda pudesse fazer alguma coisa ali no Fortaleza que não fosse aquilo que ele já tinha feito. Na Libertadores da América, missão dificílima, o Fortaleza conseguiu entrar nas oitavas de final. Foi eliminado da Copa do Nordeste, está liberando a lanterna, só não é lanterna porque tem o Sport, né, fiel escudeiro da lanterna, mas o Fortaleza está muito mal no Campeonato Brasileiro. E o Vojvoda já estava sem força política e talvez até sem força com o elenco. O elenco precisava de um choque diferente. Um choque de ordem diferente. E Renato Paiva, ex-Botafogo, foi o escolhido. A agenda do Renato Paiva nesse ano de 2025 não tem sido nada fácil, né? O Renato Paiva foi escolhido para substituir ninguém mais, ninguém menos do que Arthur Jorge. Se não o maior, pelo menos um dos 3 maiores treinadores da história do Botafogo em termos de títulos, né? Fique atrás talvez aí de poucos treinadores, eu coloco Mário Jorge Lobo Zagallo, obviamente, à frente de Arthur Jorge, pelos títulos conquistados pelo Zagallo, pelo tempo de casa, mas Arthur Jorge realmente teve um impacto extremamente positivo e bateu recordes com a camisa do Botafogo. E o Renato Paiva foi o substituto do Arthur Jorge. Não deu certo, ou talvez tenha dado certo, só que de uma maneira que o torcedor do Botafogo não queria, né? Um time muito mais resultadista do que um time de performance, né? E isso bateu de frente com aquilo que o acionista majoritário lá do Botafogo queria, né? Agora com o Fortaleza, a meta, primeiramente, é não cair. Fortaleza está ali na rabeira do Brasileirão, fazendo um campeonato muito ruim, fazendo uma temporada muito abaixo. A meta do Renato Paiva é simplesmente não permitir que o Fortaleza caia para a segunda divisão. É inimaginável um time do tamanho do Fortaleza. Guilherme, o Fortaleza não é considerado time pequeno, então, o Fortaleza já foi. Um time de Série C de Campeonato Brasileiro, vez ou outra na Série B.
Mas desde que se reformulou, desde que a sua gestão deu um choque de seriedade, as contas do Fortaleza sempre redondinhas, a administração do Marcelo Paes muito boa, o Fortaleza é um exemplo para o futebol brasileiro. O Fortaleza não é mais um time pequeno. O Fortaleza não é um time de frequentar a zona de rebaixamento. Não tem nem a ver com o elenco que o Fortaleza tem. Então, para mim, o Renato Paiva vai conseguir livrar o Fortaleza ali do Z4, fazer com que o Fortaleza volte a respirar o campeonato que é dele. E o campeonato do Fortaleza é um campeonato de primeira parte da tabela. É um campeonato de primeira página da tabela. Não sei se esse ano vai acontecer. Agora, o Renato Paiva tem um trabalho diferente do Vojvoda. São treinadores diferentes, que vêm de escolas diferentes. A questão é que os jogadores do Fortaleza precisam comprar o barulho, comprar a ideia do Paiva. Tem torcedor que está a favor, tem torcedor que já começou fora Paiva antes do Paiva entrar. Enfim, Renato Paiva e as suas missões difíceis de substituir treinadores históricos, né? O Arthur Jorge no Botafogo e agora o Vojvoda, que simplesmente é o maior da história do Lion. Bom, toda sorte a ele, né? E vamos falar também do duelo dos desesperados, Vasco da Gama e Grêmio. Duelo não só dos desesperados, mas dos times que não têm jogado absolutamente nada depois do retorno da Copa do Mundo. O Grêmio é um fiasco completo. Eu não tenho palavras para descrever o que é ver o Grêmio jogar. É de perda de tempo a... Faltam adjetivos, substantivos, verbos. É porque é o Grêmio, né? Quando a gente pensa em Grêmio, você pensa em raça, você pensa em entrega, você pensa em simbiose com aquela torcida fantástica. E não está acontecendo nada disso, porque o Grêmio não entrega nada. Esse time do Grêmio não entrega nada. Talvez um dos piores. Todo ano eu falo isso, né? Eu acho que é um dos piores Grêmios da história. Todo ano. Isso é um péssimo indicativo, porque se todo ano é o pior Grêmio da história, uma hora essa história vai acabar lá na segunda divisão. E o Vasco da Gama, no seu calvário, não suficiente de também não ter um time à altura das suas tradições, acho que pior para o Vasco é ver os seus 3 rivais simplesmente entre os 4 principais times do Brasil, quiçá da América, né? Porque disputaram a Copa do Mundo de Clubes agora. Então o Vasco da Gama, além de tentar minimizar esse atraso gigantesco com seus rivais, ele tem que se afastar. Porque na hora que o Vasco entrar na zona de rebaixamento, aí não sai mais. Aí não sai mais porque a situação política é ruim, a situação financeira é ruim, os reforços são ruins, os jogadores... Tem uma série de fatores. O Vasco precisa urgentemente se reencontrar com a vitória. Não tem confronto melhor do que esse Grêmio, que é sempre o pior Grêmio de todos os tempos. Mirassol e Santos. Mirassol, que era dado como baba, eu mesmo falei, é bate e volta. Ainda acho que pode ser. Só que o Mirassol foi malandro, né? Pegou um monte de cara cascudo que conhece o Campeonato Brasileiro e tem tirado ponto dos rivais paulistas. Será que vai tirar de mais um? Olha, se eu fosse arriscar um favorito, eu chutaria o Mirassol. Ah, mas o Neymar, o Santos ganhou do Flamengo e tal. Ok, mas o Mirassol, pra mim, é favorito diante do Santos. Porque é um time chato, difícil de se vencer. É um confronto paulista, né? É um confronto paulista e nós temos o clássico de São Paulo, que é São Paulo e Corinthians. É o confronto dos coadjuvantes, pelo menos tem sido nessa edição do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Corinthians na parte de baixo da tabela, sem empolgar ninguém. A gente não vê um futuro melhor ali para São Paulo e Corinthians. Corinthians do Dorival não empolga. O São Paulo do Crespo, a gente espera, né? O torcedor de São Paulo espera que em algum momento ele tenha a sua crescente, mas até agora nenhuma vitória. Crespo estreou com 2 jogos, nenhuma vitória, empate diante do Bragantino e derrota diante do Flamengo. A oportunidade agora num clássico que sempre dá moral, independentemente de que lado vencer. Fico por aqui, mais tarde a gente volta com mais informações do futebol brasileiro. Valeu!